Fala galera, me chamo Felipe Costa e eu estou extremamente animado pela essa nova série de vídeos que nós vamos começar aqui no canal, falando sobre um dos meus avivalistas preferidos, John Wesley. Então, meus amigos, deixa eu adiantar algumas coisas para vocês. Nós vamos falar detalhadamente aí sobre a vida de John Wesley, seu início, seu momento ali no Holy Club, seu momento durante o ministério, até a sua morte. E vamos também falar um pouquinho sobre o século XVIII, vamos depois entrar em George Whitefield, e aí vamos... sei lá onde vamos parar. Mas a princípio nós vamos começar falando em alguns vídeos sobre John Wesley. E o primeiro vídeo vai ser John Wesley, o tição tirado do fogo. John Wesley, ele nasceu em 1703, num lar marcado por decência e ordem, além de uma grande piedade anglicana. John Wesley, ele foi filho do reverendo Samuel Wesley e da grandiosa Susanna Wesley. Cara, essa mulher foi fantástica. Você que é metodista sabe muito bem sobre o que eu estou falando. Se não fosse essa mulher, não existiria o John Wesley que os metodistas e todo o povo de Deus tanto ama, né? John era o 15º filho de 19, meu Deus do céu, de 19 que Susanna teve. Susanna, ela se dedicava muito no ensino aos filhos, doutrinando ali com muita devoção e carinho cada passo que seus filhos davam em direção à vida e a Jesus. Além dela cuidar, zelar pelo crescimento e conhecimento dos filhos, de cada filho, ela também dedicava horas todos os dias ao Senhor, com sua comunhão, com sua devoção, com seu relacionamento com Deus. Susanna é um excelente exemplo de extrema devoção ao Senhor. Mas como que Susanna conseguia isso? Susanna, ela precisava ser metódica nos seus ensinos para que soubesse aproveitar bem cada minuto do seu dia. John Wesley, ele aprendeu com Susanna, sugou tudo que pôde até o último dia em que ela esteve viva aqui na Terra. Quando John tinha cerca de 5, 6 anos, a residência paroquial Appleworth pegou fogo e ele ficou sozinho em meio às chamas daquele lugar. Até que um vizinho avistou que havia uma criança lá dentro, pela janela ali do segundo andar. Então, se apoiando sobre outra pessoa, conseguiu ir ali e retirar o John Wesley daquele lugar que estava em chamas e que, se não fosse por aquela ação, em poucos minutos ele iria morrer. Mais tarde, John passou a referir a si mesmo como um tição tirado do fogo, fazendo uma alusão ali ao texto de Zacarias, capítulo 3, versículo 2, que diz: o anjo do Senhor disse a Satanás, o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Interessante, né? No caso de John foi literalmente, né, um tição tirado do fogo. Com 5 anos, John Wesley já lia e escrevia. Com 10 anos, já estudava grego e latim. Com 17 anos, ele foi para a Universidade de Oxford, onde estudou primeiramente ali na Christ Church e depois na Lincoln College. John se dedicava muito aos estudos. Ele ficou impressionado no início dos seus estudos, né, com os pais da igreja, com alguns livros de devocionais que ele lia, isso impactando e amoldando a sua vida e transformando naquilo que ele viria a ser no futuro muito próximo. Mesmo assim, mesmo com tudo isso, John, ele não se achava completamente estimulado com aquilo que ele ia vivendo. Ele achava que faltava algo, sabe? John, ele era um cara que tinha muita fome de Deus. Ele sentia que faltava alguma coisa, cara. Até que 3 livros impactaram a vida de John Wesley. O primeiro, Holy Living, ou Viver Sagrado. O segundo foi A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. E o terceiro foi O Chamado Sério a uma Vida Santa, de William Law. John falou o seguinte após ler esses 3 livros: esses homens me convenceram da absoluta impossibilidade de ser cristão pela metade. Em 1728, John Wesley foi ordenado para o ministério anglicano e retornou para Appleworth para servir com o seu pai ali durante um tempo. Só que algo era preocupante. Não era a vida de John Wesley, não era a vida da sua família, mas o estado que se encontrava a Inglaterra no século XVIII. Algo era muito preocupante do estado em que se encontravam as igrejas daquele lugar na Europa no século XVIII. Era muito improvável um avivamento. O iluminismo ganhava muita força. O deísmo não parava de crescer. Entretanto, algo estava prestes a mudar.